Muitas pessoas não sabem que você fez parte da guarda, como muitas pessoas não sabem que eu também fiz parte do início. E muito menos ainda o motivo de hoje o amigo Sandro não fazer parte da equipe, né? Naquela época não tivemos a oportunidade de falar. Foi algo rápido. Foi algo muito rápido, aconteceu. Embora aconteceu, quem sabe, quem conhece a história sabe que a sua saída se deu. Particularmente, eu achei injustamente. Injusto, isso. Eu achei injusto porque você tinha trabalhado o tempo todinho, voltando aqui para o pessoal, para os ouvintes entender o que aconteceu naquela época. A Guarda Municipal tinha 10 integrantes, né? Eu e o amigo Sandro fazia parte lá dos 10. E o que aconteceu naquela época, e foi... O Sandro vai relatar aqui também junto comigo, houve uma parada como forma de protesto, não foi, Sandro? Correto. Fomos uma ocorrência, não é isso? Isso. Não me recordo muito bem dos fatos, né? Mas uma parte da equipe protestou contra um determinado assunto e o outro não foi a favor. Então ficou aquela controvérsia. Chegou até uma parte da equipe se afastar, né, como forma de protesto, e a outra não. Inclusive deixou alguns integrantes injuriado, né, meio com raiva, vamos dizer assim, que não é bem o termo. Porque foi assim, Sandro, eu não sei se você se recorda, a gente fomos numa ocorrência que teve aqui nesse posto Texago. Esse posto... O João Eudes é outro lado. Antigamente era o Texago. Isso, hoje ele é o posto... Esse posto. BR-101. Isso. E tinha um cidadão lá e a gente fomos nessa ocorrência. A gente já tinha ido para outra ocorrência, que foi a ocorrência do João do Som. Antigamente era na sede, que hoje é garagem de veículo, era na sede. Isso. Não, você fala a garagem onde guardávamos a viatura? Ou... Não, esse ocorrido com o João, ele na verdade ocorreu na sede, que foi um tempo de festas. Sim, mas eu não sei se você se recorda, ele teve um acidente aqui na Maria Jeane, onde fomos socorrê-lo e conduzimos ele lá para o hospital. Chegou no hospital lá, depois que ele acordou, ele começou a quebrar umas coisas lá, enfim. E fomos para lá e ele botou para pegar ali o pessoal da instituição. Ficou, na verdade, lá algumas partes do hospital, né? Isso. Essa ocorrência se deu, se eu não me engano, foi ali de lado do No Ferragem e Frango. Isso. Praticamente na Maria Jeane mesmo. Isso. Foi, né? Aí a gente já vinha com essa ocorrência que a gente teve que acionar a PM, porque naquela época a gente não tinha o respaldo que temos hoje. Então, não tinha um porte adequado. Não tinha. A gente não trabalhávamos armado, né? Naquela época era cacetetezinho ali, porque não tinha um respaldo jurídico, não tinha aquela força, porque era no início e provavelmente a gente não teria mesmo, né? Porque tudo no início é difícil. E a gente foi conquistando aos poucos. Então a gente acionamos a PM foi lá para dar o apoio pra gente. Um auxílio muito bom. Um auxílio muito bom, né? E ele foi conduzido na época para lá, pagou lá o que tinha de pagar e pronto. Aí dessa ocorrência aí, a gente já começou a ficar com o pé atrás e começamos a correr atrás de coisas que iria facilitar o nosso trabalho. Daí então aconteceu esse outro que foi a gota d'água, que foi essa ocorrência lá no posto, onde as duas viaturas se deslocou para lá e mediante a situação lá, o pessoal quando viram a luzinha da VTR, teve um rapaz que disparou para cima da viatura, só que não na viatura em si, mas para cima. E como a gente não tinha como revidar naquela época, a gente recuamos, acionamos a PM e fomos para a praça ali a Praça da Liberdade. Positivo, era um dos nossos pontos de apoio. Um dos nossos pontos, porque na época, a Guarda Municipal, na época, ela não tinha ainda o ponto de apoio. A gente iniciávamos a nossa correria às 5h40 da tarde, porque aí os motoristas pegavam a viatura
e descia recolhendo o pessoal, né? O pessoal não saía sem de casa sem a viatura chegar, ou seja, ninguém saía de casa. O pessoal, só os motoristas, né, que muitos deles tinha colega ali do hospital, da ambulância, que pegava ele, levava até a garagem, ele pegava o carro ali, né, mais cedo ele dava aquela geral na viatura e descia para poder pegar o pessoal. Aí recolhia. Quando dava 6 horas em ponto, toda a equipe já estava... Tava tudo junto. Tudo junto. Toda a equipe já estava tudo junto. O Alexander ele tinha essa preocupação com a gente, tanto na hora de pegar, como na hora de devolver. Ele não deixava a gente ir fardado para casa. Havia um receio, na verdade, né? Porque estávamos iniciando. Existia, vamos dizer assim, uma malandragem potencial na cidade. Verdade. Você não está municiado com nada, não está armado com nada, está ali fardado, se identificando automaticamente, né? Eu sou um guarda. Poderia acontecer de você sofrer um tipo de alguma emboscada, né? Verdade. Dependendo do local por onde a gente passasse. Como naquela época a cidade ainda não estava pacificada, igual hoje tá, a gente tinha inúmeros casos de traficantes que estavam iniciando naquela época, como de casos de ocorrências que a gente ia para poder defender a população que estava em perigo, e isso acabava que os marginais envolvidos ficavam com raiva do pessoal. E como a gente ainda não tinha aquele respaldo, o pessoal olhava pra gente com desdém, com desprezo. Então a preocupação era muito maior em cima disso aí. Aí eu lembro que nessa ocasião aí, juntando com as outras, o Alexandre foi e chamou a gente, reuniu o pessoal ali e foi por uma voz só. Disse, pessoal, é o seguinte, a gente vamos pedir ao prefeito que ele consiga pelo menos colete balístico pra gente, uma vez que a gente não tem ainda condições de portar armas. Correto. Então vamos fazer uma reivindicação. Amanhã, ele foi bem sincero com todo mundo, gente, eu só vou fazer se vocês fizerem. Vocês aceitam fazer? Agora sim, a gente vai lá, vamos falar com o prefeito, que na época já era o prefeito, já era o Peu Pereira, né?